Bem-vindo ao meu canal, Silvia Han aqui com você. E hoje eu quero falar sobre algo que eu percebo que as mulheres ou as pessoas em si têm uma certa dificuldade de lidar. Agora me fala você tem dificuldade de dizer não e de impor limites para as pessoas? E quando eu digo para pôr limites para as pessoas, eu tô querendo dizer ao mesmo tempo pôr limites para você. Porque quando a gente tem dificuldade de colocar limites para uma pessoa, para o meu marido, para os meus filhos, para minha sogra, isso significa que eu estou tendo dificuldade de colocar limites para mim. Eu não estou tendo clareza do que eu posso aceitar e do que eu não posso. E geralmente quando a gente não impõe limites, a gente sofre. E depois a gente fica se remoendo, a gente começa a acumular demais emoções, sentimentos, raiva por mim e pelo outro. Ai, por que o outro fez isso? Geralmente o que a gente faz é culpar os outros, né? Porque é mais fácil. Ao invés de olhar pra mim, eu olho pro outro e começo a apontar o dedo. Por que isso acontece? A maioria das vezes, a falta de imposição de limites é querer aceitação. Então, eu quero aceitação, então eu não vou constranger outra pessoa, eu não vou dizer não, eu vou falar ok, eu vou aceitar o que ela quer, mesmo que aquilo não seja bom para mim. Entenda, existem limites, tem coisas que você faz que não é bom para você, mas que tá ok para você. Eu tô colocando situações aqui aonde não é ok para você fazer, ser, só que você vai aceitando, você vai se colocando num lugar onde você não gostaria de estar, e aí depois a consequência é você se remoer, se culpar o outro, não suportar mais ver a cara do outro, principalmente porque você não conseguiu colocar limites para você e para o outro. Então, algumas dicas do que você pode fazer para começar a colocar limites. Então, perceba aonde você tem errado mais. Com que pessoas? Ou em quais situações? Por exemplo, eu lembro que quando eu queria emagrecer, eu tinha muita dificuldade de dizer não quando uma pessoa vinha me oferecer comida. Eu não conseguia colocar limite. E mesmo quando eu falava eu não quero, obrigada, sorrindo, tem aquelas pessoas que começam a te insistir. Não, pega, é só um pedacinho, não vai te fazer mal, pega. E sabe, a pessoa, ela é invasiva, ela não respeita, ela não olha pra você, ela só quer que você pegue aquilo que ela tá oferecendo, entende? Então, há situações repetitivas, padrões repetitivos que acontecem, então primeiro você precisa triar. Onde acontecem essas situações onde eu não consigo colocar limite e depois eu fico com raiva? Quem são as pessoas? Em que lugares que isso acontece? Ok, depois que você triar isso, tá, acontece com aquela tia que eu sempre encontro, acontece no almoço de família, acontece quando eu saio com aquelas amigas, acontece naquela situação de trabalho. Triou. Então agora você vai pensar o que você vai fazer quando a pessoa vier querer invadir você, entre aspas, querer empurrar alguma coisa que você não quer. Como, por exemplo, eu falei, a pessoa sempre quer que você pegue um pedacinho, como um bolinho. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pensar nessas situações e falar, da próxima vez que essa pessoa vier me oferecer e eu falar não e ela continuar insistindo, eu achei uma estratégia. Eu falei assim, não, obrigada. Pera só porque eu preciso ir ao banheiro. Pegava meu celular e vazava e deixava a pessoa ali. Deixava ela falando sozinha, sabe? Com um bolinho na mão. E isso começou a funcionar. Porque a pessoa vinha me oferecer, eu vazava. Segunda vez, também. Terceira vez, saía e ia conversar com alguma outra pessoa. Só um minutinho. Ia lá falar com outra pessoa. E aí a pessoa começou a se tocar. E começou a parar de querer me empurrar aquilo para eu começar um pedacinho. E eu, ao mesmo tempo, comecei a aprender a lidar e criar estratégias para lidar com essas situações que depois que eu caía,
me fazia sentir mal. Então, assim, veja, por que a gente continua nesses padrões repetitivos e não conseguimos impor limites? Porque nós não pensamos, muitas vezes, onde e com quem isso acontece e o que eu posso fazer da próxima vez que acontecer a mesma situação. Então começou a acontecer isso. Outra coisa, às vezes você tem algum parente, alguma pessoa muito próxima que você precisa encontrar e essa pessoa te traz uma energia ruim, ela vem sempre falando coisas ruins pra você. Então eu também tinha. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a não encontrar tanto essa pessoa, mesmo que fosse a minha mãe, mesmo que fossem pessoas muito, muito próximas, onde eu podia evitar, eu evitava, porque me fazia mal, tá? E quando eu necessitava encontrar, eu sentava longe, eu tentava não falar. O que eu quero que você pense é, o que eu posso fazer da próxima vez que essa situação padrão repetitiva acontece? O que eu posso fazer para... Quais são as estratégias que eu posso usar para sair dessa furada? Você percebe que quando você pensa e cria estratégias, quando acontecer, e você vai vendo isso na sua mente, quando essa pessoa vier falar assim comigo, eu vou fazer isso. Quando ela fizer isso, eu vou fazer isso. Você já vai preparada. Então a pessoa, ela também não tem o que fazer mais. Porque muitas vezes a gente cai nessas ciladas e a gente continua dizendo sim quando a gente quer falar não, porque a gente não pensou, a gente não se preparou e a gente não criou as estratégias mentais para sair disso. Então você percebe que quando você vai preparada, você consegue sair muito rápido. Você consegue lidar muito tranquilamente com aquela situação que vinha te incomodando durante tempos e tempos. Então é isso que eu quero dizer para você. Para você impor limites, você precisa primeiro identificar quais são os padrões repetitivos, quem são as pessoas, onde acontece, que lugares, quais situações. Primeiro você tria. Segunda coisa, você vai pensar o que sempre acontece e que me deixa com raiva, me deixa pé da vida, que eu fico chateado. Você vai ver aquela situação acontecendo na tua mente. E aí você vai pensar a terceira coisa, o que eu posso fazer para não cair mais nessa cilada? Quais são as estratégias que eu posso usar? E aí você precisa realmente usar a sua mente. Você precisa realmente pensar o que você vai fazer quando essa situação vier na tua mão. Como é que você vai lidar com isso? E eu tenho certeza, você vai se dar bem, você vai começar a impor limites, você vai começar a se sentir melhor com você mesmo e outra. As pessoas vão passar a te respeitar mais, tá bom? Um grande beijo, Silvia Han, se inscreve no canal, dá um like, faz uns comentários e eu tô aqui pra vocês. Beijos!